Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago HC, Head de Growth aqui no Pollen. Convidei o Felipe, Product Manager da Yugo, hoje para a gente bater um papo aí sobre o Pix, as possibilidades. Obrigado, Felipe, por ter aceito o nosso convite. Seja Obrigado, bem-vindo. Thiago, pela oportunidade aí. E a gente, né, Felipe, a gente teve uma conversa aí, eu tirando muitas dúvidas sobre o Pix, então a gente te convidou justamente para não ficar só, né, comigo esse conhecimento, também para você compartilhar aí com todo mundo que está assistindo. Pessoal que está assistindo, a gente organizou aqui alguns conteúdos principais, né, mas também depois, ao final da apresentação, a gente vai deixar tanto os meus contatos quanto os do Felipe, para se alguém quiser mandar um e-mail, tirar uma dúvida específica, aprofundar em algum ponto, fiquem à vontade. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com todo mundo. Então, né, recapitulando um pouco da nossa conversa lá atrás, né, Felipe, a gente teve aquele papo eu tirando várias dúvidas sobre o Pix. Acho que é uma coisa nova, né? Então, para a gente entender quais são as oportunidades para quem já trabalha com o sistema da Yugo ou quem já trabalha com o Pollen, aonde o Pix entra nessa história toda, acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás e explicar para o pessoal, né, o que é o tal do Pix, né? Então, eu queria que você começasse contando para quem está assistindo aí o que é o Pix, como que ele funciona, traz para a gente essa visão geral. Legal, Thiago. Isso é realmente algo que está trazendo muita confusão aí no mercado, né? O Pix, ele foi uma iniciativa do Banco Central para modernizar, né, a forma, assim como no passado a gente acabou abandonando o cheque, né? Agora a gente também está buscando uma forma aí de mais segura de transitar, diminuindo o uso do dinheiro, barateando também o DOC e TED, que hoje é grande parte dos custos das empresas aí para isso, né? Então, o Banco Central ele veio com essa iniciativa para facilitar e popularizar aí um novo método de transferência de recursos, tá? Basicamente, o Banco Central ele desenvolveu um sistema que ele chama Sistema Instantâneo de Pagamentos, né? E através deles, todas as instituições financeiras, banco, instituição de pagamento, assim como a Yugo, elas participam. Então, através desse sistema, todas as instituições se conectam e se conectam com o Banco Central. Então, é um sistema bastante seguro e confiável, que foi algo também que o Banco Central se preocupou bastante, né? Falando aí se o Pix é o fim do boleto, a gente acredita que em algum momento vai ser, assim como o cheque hoje está morrendo, né? O boleto, em algum momento, ele também vai morrer, principalmente porque ele é uma ferramenta um pouco mais cara, tem uma demora na liquidação, algo que o Pix ele já não tem, né? Mais lá para frente a gente vai destacar um pouco os detalhes do Pix, né? Mas como o próprio sistema diz, sistema instantâneo de pagamentos, a gente já pode imaginar que ele é mais rápido e um pouco mais confiável aí do que o boleto, né? Para cobranças recorrentes, essa é uma pergunta também bastante comum sobre o Pix, né? O Banco Central ele tem sim um planejamento de como evoluir a ferramenta, né? Então, trabalhando na ideia de que hoje ele já é capaz ali de substituir TED, DOC, muitas vezes até o cartão de débito, né? Para cobranças recorrentes, que nem o cartão de crédito, seria também uma oportunidade. E sim, o Banco Central tem no cronograma, em algum momento, lançar essa funcionalidade. Algo que já na Yugo, com a nossa cobrança recorrente, você já é capaz de fazer o pagamento com o Pix. Como diferente ali do cartão de crédito, que tem que ter uma análise de crédito e tudo mais, ao gerar a fatura ali já no nosso sistema aqui da Yugo, e utilizar o sistema de pagamentos Pix, é possível fazer sim uma cobrança recorrente utilizando o método de pagamento Pix. Tá? As empresas, aí vamos lá para o último, as empresas pagam para receber através de Pix? Sim. Diferente do que a massa acabou publicando, né? E o que é bastante interessante, que todos os bancos, instituições brigando pela sua chave Pix, que o Pix ele é de graça para pessoas físicas, tá? Então, para as empresas receberem
sim, vai ser cobrado sim uma taxa de transação para receber. Tá? Então, no momento que uma pessoa física faz um pagamento, aquela instituição, para receber aquele pagamento, vai fazer o pagamento. Assim como o boleto, né, na liquidação do boleto, as instituições também cobram, assim como a Yugo, o cartão de crédito, a mesma coisa. Então, o Pix também, quem acaba pagando a conta é a pessoa jurídica. Tá? Você acredita, Felipe, que esse valor vai ser um valor tabelado pelo Banco Central ou que cada empresa vai ter um valor para cobrar das empresas que estiverem usando o Pix, né? Então, por exemplo, a tabela da Yugo vai ser diferente da tabela de outras fintechs, outros sistemas. Obrigado pela pergunta aí, Thiago. Eu acho que sim. Na realidade, a gente vai ter uma liberdade. Então, cada instituição está aplicando o seu preço, né? Então, vai muito de instituição para instituição. Hoje, na Yugo, a gente tem algum preço de tabela que está lá disponível no nosso site. Obviamente que para grandes empresas que desejam utilizar um volume grande de Pix, a gente consegue negociar essa taxa, tá? A princípio, eu posso falar aqui que é público, tá lá no nosso site, a gente cobra 0,99% do valor da transação, né? Então, dado o custo ali, ele acaba sendo muito vantajoso para quem trabalha com um ticket médio baixo, né? Então, diferente do boleto que custava lá por volta dos R$ 3, agora você já tem um Pix aí para oferecer e trazer também uma agilidade ali no recebimento desses pequenos valores, né? Legal. Falando de boleto, acho que até o nosso próximo slide, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante logo que veio, né, o Pix, né, foi começar a ver nas faturas e Hugo, né, que eu recebia para pagar essa opção do Pix. Queria que você contasse, né, porque acaba sendo assim, é boleto ou é Pix, né? Dá uma desmistificada nisso, ou é os dois, né? Isso, é muito legal. Aqui você tem uma imagem da nossa fatura, né? Que é do nosso produto Yugo Cobrança, e é bem legal que na Yugo você pode selecionar o método de pagamento que você deseja, né? E aí, falando de Pix, a gente tem ali o QR Code e também tem o Pix Copia e Cola, né? Que esse foi até uma resposta rápida do Banco Central, que antes você precisava obrigatoriamente um celular para copiar o QR Code, e aí ele veio com o copia e cola ali nos 45 do segundo tempo, que é uma maneira de você receber a fatura pelo celular e conseguir pagar pelo próprio celular, né? Então, isso é bastante interessante. Na Yugo, a gente consegue também ter essas duas funcionalidades, e um diferencial que a gente tem aqui na nossa fatura, que é bastante interessante, é a inclusão de multa e juros e até desconto, né? Como a gente trabalha com a fatura Yugo, e a gente tem como configurar desconto para pagamento antecipado ou multa para pagamento atrasado, o nosso Pix também inclui isso. Obviamente que acaba sendo por fora, porque essa funcionalidade o Banco Central ainda não lançou, mas a gente já, através da fatura Yugo, consegue incluir esse de pagamento também. Tira uma dúvida também que eu tenho, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu quero disponibilizar lá no meu site um QR Code para a pessoa pagar, ou se eu sou um lojista, né, de uma loja offline e eu consigo gerar via Yugo esse QR Code, que nem a gente vê em algumas outras soluções, né, não vou fazer propaganda dos concorrentes, mas assim, que às vezes tem aquele totemzinho de plástico na loja, que daí você vai e escaneia para fazer o consumidor final fazer o pagamento. Com a Yugo eu consigo gerar também quantos QR Codes eu quiser para usar em outras aplicações? A gente na Yugo, a gente optou por um trabalho um pouco diferente, tá, Thiago? A gente utiliza a chave aleatória da Yugo, ou do Pix, que é justamente para a gente poder vincular um produto vendido ao pagamento. Então, através da nossa plataforma, você não perde o controle, né? Esse totem que utiliza o QR Code fixo, você vai olhar lá no seu extrato do banco, você vai receber um monte de pagamento e depois você vai ter que ficar adivinhando ali pelo horário do seu caixa qual que foi o produto que você vendeu naquele momento, né? Então, diferente aqui da fatura Yugo, que a gente, através do QR Code aleatório, a gente consegue vincular exatamente qual foi a venda e qual foi o método de pagamento, no caso, o Pix. Então,
para facilitar na parte de conciliação, principalmente, né? E outra que na plataforma da Yugo a gente disponibiliza os 3 métodos de pagamento, então o cliente que vai escolher qual é o método utilizado, a gente optou por seguir por essa solução que é um pouco mais complexa e que a gente entende que traz muito mais valor para os times de finanças para poder fazer a conciliação e ter um relatório completo ali de qual foi o recebível, referente a quê. Então, isso a gente se preocupou aqui e a gente, por esse motivo, acaba utilizando essa chave aleatória. Você falou uma coisa bem interessante, né? Às vezes a gente escuta do consumidor final que ele não quer passar o e-mail dele como chave de acesso, que ele não quer falar, né, o CPF. Ainda tem muito esse receio, né? Quando você diz, né, que a Yugo permite 3 formas, né? A gente está passando o poder da decisão da forma de pagar para o cliente. É assim que vocês visualizam também essa forma de fazer, né, a cobrança, que pode ser via Pix, mas pode ser também via o método que o cliente achar melhor? Exatamente. A nossa preocupação maior, e aqui é uma missão nossa, é trazer soluções inteligentes para o faturamento das empresas, né? E incluir a facilidade do pagamento, incluir mais opções, tudo de uma forma simplificada, que na hora de gerar a fatura você escolhe ali qual a forma que você quer disponibilizar o pagamento daquela fatura, né? Que você gerou aqui, que a gente consegue até observar, né? Que tem Pix e tem cartão de crédito ali embaixo, isso é o que a gente busca, né? É ser uma solução simples e completa para o faturamento dos nossos clientes, das empresas parceiras que a gente tem. Bem legal. Avançamos aqui, né? Falar então o seguinte: você já deu uma pincelada, mas se quiser reforçar, acho que são os 3 pilares, né, das vantagens do Pix, né? Se algum empreendedor, se algum negócio te pergunta assim, tá, mas vale a pena usar esse Pix? O que você vai explicar para ele que são as vantagens? Então, eu acho que aqui a gente resumiu bem nesses 3 pilares, né? Principalmente a rapidez. Então, outra vantagem aí que a gente tem na plataforma da Yugo é ela ser ao vivo, né? Então, ela acompanha todo o faturamento do Pix. Então, no caso de um lojista ali que se preocupa e ele tem, às vezes, um controle de estoque, que é um trabalho um pouco chato, às vezes, esperar a liquidação do boleto e ele não quer utilizar o cartão porque muitas vezes o cartão acaba sendo muito caro e a margem dele é estreita, a gente vem aqui com o Pix e ele consegue ali auxiliar a rapidez e o controle de estoque. Então, eu acho que a rapidez acaba sendo o maior destaque do Pix. Isso funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é bastante legal. Eu acabei aqui já comentando um pouco da economia, né? A vantagem do Pix financeira em relação ao cartão e ao próprio boleto, né? E o controle, que aí eu diria que é um diferencial da Yugo, como eu disse, a gente consegue acompanhar ali a venda do produto ou a venda do serviço com uma fatura específica ali para a gente saber, e isso é bastante legal do Pix e a gente acredita muito nessa solução aí daqui para frente. Eu já escutei de alguns clientes, Felipe, que assim, o governo fez isso para ter mais controles da pessoa física sobre o que ela está comprando, de onde ela está comprando, e do empresário para ele poder tributar da forma correta. Você que tem mais experiência, isso é real mesmo ou não? O governo já tinha esses controles, se você pagava por boleto ou por cartão, ele já sabia disso, então não é o Pix que vai trazer esse fator. Mas essa é uma das lendas do Pix que eu escuto bastante nas rodinhas informais aí com empreendedores, né? É verdade, Thiago. Tem mesmo essa lenda e como você mesmo disse, né? Toda a transação de cartão e boleto também circulava por um sistema do Banco Central. Então ele já sabia o que estava acontecendo. As instituições emissoras de cartão elas são obrigadas a dar um parecer para o Banco Central quando tem determinados gastos. Então provavelmente o Banco Central já utilizava todas essas informações e ele está buscando de fato uma solução barata para ser competitiva, né? Então vai permitir aí outras instituições também virem com soluções, é uma evolução tecnológica, né? Isso é bastante legal. Perfeito.
Deixa eu te contar, né? Porque também na nossa conversa a gente falou um pouco sobre essa questão da facilidade, né? E a gente vê, né? Daí falando um pouco do que o Pollen tem aprendido também, né? Principalmente agora com essas mudanças do Pix. A gente nasce como uma solução para simplificar que as pessoas elas possam doar, né? E doar não deixa de ser um pagamento, né? Você está pagando para alguma organização social, ambiental, fazer o trabalho dela, que é gerar esse impacto positivo, né? O que a gente viu, né? E que a gente também estava conversando de possibilidades, né? Que o Pix hoje ele traz, trabalhando assim em parceria Pollen e Hugo, né? Uma das coisas que a gente tem percebido, Felipe, aqui do lado do Pollen, é essa questão de transformar todo o pagamento em uma doação. Então, o que a gente tem experimentado aí com alguns dos nossos clientes? Aquele cliente que está emitindo uma cobrança, né, a empresa, ela fala assim, eu quero ser uma empresa responsável, eu quero apoiar uma ONG, eu quero apoiar uma causa. Então, ela já consegue, na emissão, né, do boleto, do Pix, ela já consegue disponibilizar isso para o consumidor final, para ele conseguir fazer a doação naquele momento da cobrança. E daí entra uma coisa que eu acho que sim, o Pix eu gostei muito, né, falando como usuário, porque ele tem menos etapas, né? Então, se, por exemplo, se eu vou colocar os meus dados do cartão, eu tenho que encher de número lá. E eu lembro eu fazendo as minhas primeiras doações, antes ainda do Pollen, né? Quero apoiar lá uma organização social. Tem que colocar meus dados do cartão, é burocrático, depois eu faço isso, nunca é prioridade. Então, nesse modelo, um pagamento, uma compra igual uma doação, né, com essa parceria com a Yugo, a gente transforma, né, o pagamento, a gente faz automaticamente via sistema Yugo, essa transferência automática que vem para o Pollen e o Pollen repassa isso para as organizações. Você também, né, do lado da Yugo, também percebe um pouco dessa fricção, né, de pagamentos, assim, as pessoas já não têm tanta paciência para colocar todos os dados de cartão, mas quando ela pode escanear, usar um QR Code, essa simplificação das coisas tem acelerado também para o lado de vocês? Sem dúvida, tudo que reduz ali o atrito, né, auxilia a decisão e não faz o cliente pensar duas vezes, né? E eu vejo o nosso sistema da Yugo oferecendo essa vantagem para os clientes que querem suportar uma causa de uma maneira muito legal, porque ele não precisa criar duas faturas, ele pode simplesmente ali na nossa plataforma setar o quanto que ele quer doar e contribuir para a causa, né, em cada fatura paga, seja um percentual ou seja um valor fixo. É bastante legal e a experiência do usuário que está pagando, ele vai ser seamless, né? Não vai ter dor nenhuma, não vai ter atrito nenhum, ele não precisa se preocupar com dois pagamentos ou, como você mesmo disse, inserir o cartão. Ele só vai lá com o QR Code ali, plau, fez o pagamento, em 10 segundos o dinheiro já está distribuído para a Pollen e o recebimento ali do nosso cliente, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Que a gente estava até também pensando como fazer para não ter fricção na etapa de doação. Então, criando uma subconta Pollen dentro do painel da Yugo, a gente já faz automático. Então, a gente não precisa ficar perguntando para o consumidor se ele quer adicionar. Vamos supor, ele tem um boleto de R$ 100. Se você quer doar R$ 5, daí vai ter que gerar um novo boleto, daí vai ter que pagar um novo boleto de R$ 105. Não. Ou como que a gente comunica isso, né? Também a gente é a empresa que a gente quer fazer a doação, a gente quer só que o nosso cliente ele saiba que a gente está ajudando e que ele possa participar disso. Então, uma das experiências também que a gente está fazendo recente é falar para a empresa, conte para o seu cliente que você está apoiando a organização, né? Então, é o que a gente chama do marketing de causa, isso é bem importante, você comunicar para o seu cliente que você está fazendo uma ação de responsabilidade social, mas dê algum incentivo para ele. Então, por exemplo, quem pagar o boleto até a data de vencimento, quem fizer o Pix até essa data, ou quem começar a pagar por Pix, né? Você quer incentivar que a pessoa não pague pelo cartão. Você dá as três possibilidades no Yugo. Você fala assim: quem pagar por Pix
eu, empresa, vou fazer uma doação de R$ 1 para a ONG tal. Então, assim, é um investimento que a empresa faz, só que ao mesmo tempo ela está jogando a favor do negócio dela, né? Pelas nossas cobranças mesmo, a gente sabe que tudo que a gente fatura, né, por boleto, fica lá uma taxa. Então, se eu quero acelerar pelo Pix, eu posso fazer uma campanha assim. Acho que tudo isso que eu estou falando faz sentido e dá para fazer de uma forma muito simples, né? Via Yugo e Pollen, né, Felipe? É bem legal. A gente começa a conversar, a gente vê todas as possibilidades e através da plataforma da Yugo, tudo isso é possível. É muito legal. E esse brainstorming aqui que a gente teve rápido aí foi, de verdade, eu achei muito bom, né? Para a empresa ali que está economizando, mas naquele momento aquela economia ele quer repassar lá para uma causa através da Pollen, né? E bem legal isso daí que a gente consegue fazer. E através aqui da Yugo tudo é possível, junto com a Pollen aí para suportar as causas que a Pollen tem, que também são muito legais. É uma outra forma de fazer isso, né? Também, às vezes, a empresa fala, tá, Thiago, Felipe, eu não quero colocar, eu não quero eu, empresa, pagar 100% da doação. Eu quero também envolver o meu cliente na doação. Então, porque, assim, uma compra igual a uma doação é um processo que cada pagamento que o teu cliente fizer para a tua empresa, você está dividindo, né, splitando, né, eu gosto de usar o termo, mas estamos dividindo um pedacinho ali daquele valor do pagamento, do recebimento, e destinando automaticamente para o Pollen enviar para a ONG. Mas se a empresa fala, não, eu quero que o meu cliente também possa doar, daí a gente faz uma campanha. Então, assim, com o Pollen e a Yugo, a gente cria uma página, eu já vou mostrar também algumas telas para ficar mais claro isso, mas a gente cria uma ação que daí o consumidor ele pode ir lá e falar assim, eu quero doar R$ 10, daí sai do bolso do consumidor. Então isso que também é legal, assim, tanto a empresa que quer doar, ela pode fazer uma compra, uma venda igual uma doação, quanto a empresa que quer criar uma campanha e envolver, né, o seu público. Daí eu vou mostrar aqui, eu preparei alguns slides para mostrar isso na prática, né, porque às vezes fica muito muito difícil de entender. Então vamos pensar lá, o Felipe tinha mostrado, né, aqui é uma fatura Yugo, né? Então a gente tem aqui o Pix. Então eu comentei, né? Você, empresário que está assistindo a gente, quer fazer uma ação, você vai pegar e mandar um e-mail marketing lá e vai comunicar para os seus clientes falando, pessoal, a gente está trazendo aqui, queremos aumentar o uso do Pix nos pagamentos e a empresa X, se compromete a fazer uma doação de R$ 1. Estou dando um exemplo fictício, mas isso é super flexível, tanto do lado da Yugo quanto do lado do Pollen, né? Então, eu quero doar R$ 1 a cada pagamento que eu receber via Pix. Vou doar para quem? Aqui eu estou dando 6 exemplos, né, de organizações que passaram pela curadoria do Pollen, né? Então, o Pollen se certifica que essas organizações elas realmente vão aplicar o dinheiro da doação, né? Então, são organizações bem conhecidas, que já têm um trabalho sério. E daí a empresa também ela pode escolher, eu não quero doar para o Pequeno Cotolengo, eu quero doar para uma organização que trabalha com prevenção do câncer infantil. Ótimo, o Pollen tem várias organizações. A gente até vai deixar no link do descritivo do vídeo aqui o acesso para quem quiser ver todas as ONGs que estão no Pollen. Então, isso é o que a gente chama do Pix polinizado, né? Porque se o pagamento for feito via Pix, a empresa automaticamente faz essa doação. Daí só explica o que está acontecendo por baixo de tudo isso, Felipe, para a pessoa ficar bem claro. Então, vamos supor que o Thiago entrou na loja do Felipe, virou um cliente recorrente lá, estou recebendo no mês 2 uma fatura que nem essa daqui que eu estou mostrando. Você já me falou, Thiago, pague por Pix que eu vou fazer uma doação. Fui lá, escaneei, paguei uma fatura de R$ 100. O que está acontecendo com esses meus R$ 100? Então, no momento ali que você gera a fatura dentro do sistema Yugo, você já comunica ali, seja percentual, seja um valor fixo, de quanto que vai para aquela causa, ou no caso para a Pollen, que depois vai fazer o repasse para a causa, né? E aí o cliente ali, o usuário do nosso cliente, vai simplesmente fazer o pagamento e no momento daquele recebimento já
já vai ocorrer o split daquele pagamento, né? Eu estou utilizando o split mesmo porque é a terminologia aqui de mercado, a gente acaba não traduzindo todas as palavras, né? Mas isso daí acaba ocorrendo por trás dos panos ali no momento que a fatura foi gerada, né? Então, toda a fatura que você gera, você define o quanto você quer destinar para determinadas subcontas, né? No caso, para pólen, e aí o pagamento seria único e aquela divisão seria feita através do sistema da Yugo, não teria impacto nenhum, nem para a empresa, nem para o usuário daquela empresa. Legal, e tem algumas pessoas que podem estar assistindo e pensar assim, tá, mas por que se eu estou apoiando o Pequeno Cotolengo, SOS Bichos, a Unilivre, por que o dinheiro está indo para o pólen? Daí essa é a minha parte de explicar, né? O que o pólen faz? Ele recebe todas essas doações, a gente junto com a empresa, né, que é a doadora, a gente já tem, né, uma etapa anterior que a gente define, então, vai dividir igual entre todas essas organizações, vai dividir só entre duas, mas o principal motivo do pólen mediar isso é para a gente fazer o controle do destino do dinheiro. Então, assim, para a empresa, ela está dizendo, declarando que ela está contratando o serviço do pólen. Então, ela não está dizendo lá para o contador dela, estou fazendo uma doação. Não, eu estou contratando um software chamado pólen. Assim como ela está pagando a fatura por usar o sistema da Yugo, ela vai pagar uma fatura ou um Pix, né, para o pólen, para ela ter o serviço do pólen. E daí o pólen tem, né, um CNPJ específico que daí ele faz essa distribuição de recurso. Só que para o consumidor final, a gente sempre está contando a história de que quem está fazendo a doação é a empresa, né? Então, assim, quem vai ter as informações do benefício desse dinheiro sendo aplicado é a empresa. Mas a ideia é que a gente simplifique, que não precise, por exemplo, tá bom, se a empresa tivesse subconta do Pequeno Cotolengo, do teto da SOS Bichos, e cada mês ela tivesse doando R$ 1.000 para cada uma delas, a empresa teria um trabalho a mais de verificar, será que o Pequeno Cotolengo usou o dinheiro? Cadê? Eu vou ter que fazer um recibo que eu mandei esse dinheiro para o Pequeno Cotolengo. O Pequeno Cotolengo vai, quer dizer, o Pequeno Cotolengo vai ter que fazer um recibo para vai me mandar, mas eu vou ter que cobrar, eu vou ter que falar com uma pessoa lá dentro. Daí começou a ficar complexo. Então, o pólen, ele faz esse trabalho, né, de trás, né, dos bastidores, justamente para simplificar. Por isso que o dinheiro primeiro passa pelo pólen, mas depois ele é destinado automaticamente para cada uma das organizações. E daí, falando a outra forma de fazer, eu trouxe aqui um caso da ClickBus, que eu acredito que é uma empresa aí que a maior parte das pessoas que estão assistindo já deve ter ouvido falar. As campanhas, elas funcionam muito bem, Felipe, quando a gente tem grandes desafios, grandes problemas, né? Então, a gente teve aquela questão, né, da falta de oxigênio lá no Amazonas. Então, assim, a ClickBus, como que ela fez para ajudar? Então, ela abriu a página de campanha, um site feito no pólen, e daí quem queria apoiar, né, eram duas organizações locais que iam ajudar nessa questão da falta de oxigênio, fazia a doação, então doações a partir de R$ 5, e a ClickBus dava um cupom de desconto. Então, essa é uma forma muito legal de qualquer empresa, porque quem está falando da ClickBus, mas se você quiser fazer para uma campanha, para ajudar uma organização da tua cidade, você pode fazer isso. O que foi a sacada legal da ClickBus? Você vai estar doando o consumidor, mas eu vou estar te dando desconto. E daí o cupom de desconto para uma ClickBus criar lá no site deles e distribuir, isso é muito fácil. Então, assim, dar descontos, dar incentivos é uma forma muito interessante de trabalhar na página da campanha. Nesse caso aqui, o Pollen depois também, né, usa como sistema para transferir esse recurso para as organizações, também usa e o Hugo também fazemos através do Pix, então para a gente também mandar rapidamente. Então, até para a gente operacionalizar uma página de campanha, né, Yugo via Pix também simplifica, né? Porque a gente tem mais essa forma de fazer isso rapidamente. Então, pensa que no caso do Amazonas, não dava para ficar esperando 2, 3 dias úteis para a gente ficar fazendo a transferência. O dinheiro tinha que estar entrando e já saindo rapidamente para as organizações, porque tinha essa urgência.
Então, acho que isso também, Felipe, que você trouxe, né, da questão da agilidade, né, do pagamento simultâneo, isso é muito bacana, né? Da página de campanhas, o que você vê também que o sistema da Yugo também consegue ajudar a acelerar mais, pensando até no cliente Yugo que quer fazer uma página de campanha via Polling Yugo? É um bom ponto aí, eu só queria fazer uma correção aqui, o nosso Pix de saída, né, que seria para oferecer essa agilidade, ainda não está disponível para todas as contas, né, a gente ainda está em fase de testes de homologação ali com o Banco Central, então você deu um spoiler aí já, eu só quero deixar um pouco aqui claro, porque senão o pessoal começa a me ligar aí, me xingando, né, ou brincadeiras à parte, mas só deixar essa observação, a gente ainda está em fase de homologação, mas foi um bom ponto aí, Thiago. A gente vai oferecer para todos os nossos clientes o Pix de saída para oferecer essa agilidade aí, né, para todos os nossos clientes e garantir esse serviço também que a gente vê muito valor e entende que tem muito valor para os nossos clientes. Para essa tela de campanhas, eu particularmente vejo uma fatura Yugo ali por trás que é maravilhoso já, conectando também com todo o nosso sistema e o motor Yugo ali garantindo tudo e informando o pagamento daquela fatura ali já para o sistema da ClickBus, que vai gerar o código. Então, a gente consegue fazer todas esse trâmite aqui por trás, através do sistema da Pollen, do cliente da Pollen e do usuário ali, que ficaria muito legal e essa é uma parceria muito boa aí para polinizar, como é que é? Polinizar. Polerizar, muito Polinizar. legal essa expressão. Mas também, né, esclarecendo aqui, se eu quero pedir para a organização, para a ADRA aqui, né, que é a ONG que está sendo beneficiada, para ele emitir uma fatura e eu podem pagar para ele, eu poderia fazer essa transferência, certo? Com certeza. Então, essa é uma forma também de, enquanto isso não está disponível para todos os clientes Yugo, uma forma de vocês, empresários, tipo, resolverem isso daí é fazer esse contato com a ONG. Mas daí volta aquela questão que eu falei, olha o trabalho que vai dar se você tiver que entrar com cada ONG, pedir para ela criar a conta dela, pedir para ela emitir um boleto. E daí eu volto no meu ponto, assim, o Pollen, ele faz isso já para vocês não terem que ficar se preocupando, porque daria para fazer, né, qualquer empresa poderia fazer uma campanha e destinar o dinheiro para a organização. Não é essa a grande dificuldade. A grande dificuldade é manter essa transparência e esse acompanhamento, né, do dinheiro. E daí até o próximo slide que eu trago aqui, né? Então, para entender como que tudo isso acontece, né? Então, assim, resumindo nesses dois casos, né? A empresa, primeiro, ela vai escolher qual causa e qual organização que ela quer apoiar. Então, assim, quero fazer página de campanha, eu quero fazer um pagamento igual uma doação. Os dois casos ela vai escolher. Feito isso, ela vai ter essa doação feita de forma automática, né? Então, foi aquilo que eu comentei, vai criar a subconta Pollen, vai mandar a fatura via Yugo, o cliente pagou, automaticamente já reservou o valor que ela combinou com a gente. O Pollen vai processar cada doação de ONG, então é o Pollen que vai organizar, então tanto vai para essa organização, tanto vai para essa organização. Tem taxas, né? Assim como tem a taxa do Pix, tem as taxas também de operação desse trabalho do Pollen, mas assim, a gente sempre mostra com transparência quanto foi efetivamente destinado para cada organização. E daí o mais legal, né? A gente está falando só até agora de dinheiro, mas eu quero saber o que esse dinheiro virou de realidade. Então, a ONG vai realizar essas ações, ela vai mostrar esse impacto numa página de transparência, que eu já vou mostrar também. E o mais legal depois de tudo isso é a empresa falar, ó, a ONG fez isso e ela fez isso graças às doações que nós, empresa, junto com vocês, consumidores, fizeram. Então, é importante fechar esse ciclo inteiro, por isso que eu coloquei aqui a história completa, porque senão a gente só instala isso na Yugo e no Pollen, fica fazendo isso, mas ninguém sabe dessa história. Então, alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia de como acontece. Então, essa daqui é uma página de transparência que a gente chama, né? Então, aqui no caso é uma empresa cliente do Pollen, a Dux Nutrition, que é uma empresa, um e-commerce de suplementos.
as 3 organizações que eles apoiam, né? Então, o SOS Bichos, o Teto e o SOS Amazônia. Quanto que eles já doaram, então aqui, ó, 24.298 até aquele período. E aqui as ações, né? Então, o que a SOS Bichos fez com o dinheiro utilizado. Então, tudo isso aparece, a gente vai colocar também no descritivo do vídeo aqui exemplos de páginas de transparência. Então, isso não é via o sistema do Yugo, é via o sistema do Pollen, mas essa informação, né? Então, o Yugo está me dando a ferramenta para eu captar a doação. E o Pollen está te dando a ferramenta para você ter a transparência daquele dinheiro que você doou para a ONG, o que ele está virando de realidade. Então, isso daqui também por isso que a gente fala, né, Felipe, as 2 soluções combinadas, elas funcionam, porque também, que nem eu tinha falado anteriormente, só mandar o dinheiro para a ONG, tem várias formas de fazer isso, mas agora, retornar o que a ONG fez, né, o impacto que foi gerado, daí a gente precisa realmente ter esse tipo de ferramenta. E aqui, né, a parte do marketing de causa. Então, lembram lá que eu tinha falado da campanha da ClickBuzz? Então, assim, todo dia eles estavam divulgando, ó, já doamos tanto, juntos, ó, juntos, né? Porque nesse caso quem estava doando era o consumidor da ClickBuzz. As ONGs também elas divulgam, né? Então o resultado, né? Então, como que está sendo isso daqui feito? Então, as imagens, tudo isso, por exemplo, outro cliente nosso, VegPet, olha o que está acontecendo. Então, nas páginas de transparência, a gente dá muito material para a empresa que está doando ela poder falar sobre isso. Então, campanha de Outubro Rosa também, que daí foca mais nas organizações de prevenção combate ao câncer de mama. Então, assim, aqui tem alguns materiais, mas é importante de fazer, Felipe, quando a gente está falando de fazer a doação, né? A gente precisa contar para o consumidor o que aconteceu, né? Então, aqui eu trouxe alguns casos, né? Por exemplo, aquela campanha que eu comentei lá da ClickBuzz, que eles falam aqui, eles até usam, né, juntos, né? Então, eles estão comentando que não é só a empresa que fez, mas com a ajuda, né, dos clientes. Temos outros casos aqui, o pessoal da VegPet também, então, comentando, né, que cada compra gera uma doação. A Skelt, que é uma marca de cosméticos, também cliente nossa, falando, né, sobre a questão da prevenção do câncer de mama, né, no Outubro Rosa, comentando ali também sobre as ONGs que eles apoiam. Então, tudo isso é fundamental, né? Se a gente fala de transparência, é importante falar quanto foi doado, para quem foi doado, que resultado foi gerado. Então, são coisas que a gente consegue, né, fazer através do Pollen. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né? Que não. Acho que a Yugo ajuda muito a gente nessa etapa de fazer o pagamento, o recebimento, né? Fazer esse split, mandar até o Pollen, depois o Pollen manda para as organizações, mas precisa ter esse retorno, né? Se as organizações estão fazendo algo legal, elas precisam contar. Então, a nossa página de transparência é justamente para isso, para a gente fechar esse círculo virtuoso de a doação está sendo feita de forma transparente, de forma automática, com pouco trabalho, né? Quase nenhum trabalho, né, para a empresa, né? Se ela está utilizando as nossas soluções. E quem está recebendo dinheiro está tendo muito trabalho, fazendo um trabalho legal lá na ponta. E depois a empresa, sim, ela vai ter que ter um trabalho para contar, né, para o mundo que, ó, olha que legal as coisas que estão sendo feitas. E daí, só para fechar, né, também talvez tenha pessoas de e-commerce falando, né, assistindo aqui a gente. Estava falando, né, sobre a questão também do selo, né, que tem o selo compridor, então o pessoal do e-commerce já está acostumado a saber selo de segurança, selo de as embalagens recicláveis, tem vários selos e certificações. O Pollen também tem uma. E daí a nossa solução para e-commerce ela é um pouco diferente, né? Porque daí no e-commerce nem toda plataforma de e-commerce usa a Yugo, então é um pouco diferente essa história, mas só para também o pessoal que for de e-commerce e quem já usa plataforma própria ou plataforma terceira já pode falar com a gente, mas também quem está desenvolvendo o e-commerce do zero, né? Acredito que a solução, né, da Yugo também funciona. Me corrija se eu estiver errado, Felipe. Vocês também têm uma solução, né, para de pagamentos para quem está fazendo o e-commerce do zero, certo? Sim, e a gente não só
tem uma solução para quem quer desenvolver o e-commerce, mas a gente também é parceiro de muitas plataformas, né? Então, no nosso site ali você consegue encontrar quais as plataformas nós somos parceiros e através da própria plataforma de e-commerce ele também mostra a parceria com a Yugo, que fica também uma maneira bem fácil aí de conectar com os nossos serviços. Maravilha. Às vezes já está sendo via Yugo e a gente nem sabe, né? Exatamente. Legal. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou deixar aqui tanto os meus contatos quanto os seus contatos aqui. Então, pessoal, depois, agora é aquela hora de quem está assistindo dar aquele print na tela, né? Salvar, a gente vai deixar no descritivo também. E aqui os teus contatos, Felipe. Também tem o pessoal também cheio de contato no LinkedIn, Instagram aqui para quem quiser. E, assim, para a gente fazer um fechamento dessa nossa conversa, Felipe, assim, eu queria que você desse essa visão mais de sistema de pagamento, o que você está visualizando mesmo de futuro para o Pix, né? Você comentou um pouquinho, mas, assim, o que você está visualizando que aquela questão que você comentou do cheque está aí até hoje, né? Mas, assim, a gente está num mundo mais acelerado. Em quanto tempo que vocês estão imaginando que grande parte das transações vão ser feitas via Pix? O que você tem de visão sobre isso? O Banco Central ele está com uma agenda muito legal, né, de desenvolvimento tecnológico. Recentemente, na semana passada, ele anunciou o Open Banking, e isso vai trazer uma competitividade muito grande para o mercado e as empresas de ponta, como a Yugo e outras instituições aí, vão se beneficiar disso, né, e terão outros players, e para o empreendedor e o usuário final também vai ser bom porque a gente vai ter uma competição de taxas, né? Basicamente, e aí quem tiver o sistema mais inteligente e oferecer mais valor ali pro empresário, né, com certeza vai se destacar e é aí que a gente está focando bastante, né? Então, como que a gente vai conseguir essa transparência e essas soluções inteligentes? Então, aí que entra um grande investimento e a nossa dedicação para continuar, sim, pensando no nosso cliente e trazendo as soluções mais inteligentes para o time de finanças e o faturamento e conciliação e métodos de pagamento. A gente está sempre preocupado com isso. Muito legal essa oportunidade aqui que você está me dando de abrir um pouco do que a gente está pensando e o que a gente está correndo atrás, junto com a oportunidade ali que o Banco Central está dando para as empresas competirem, né? Isso é bem legal, né? Porque às vezes quem usa as nossas soluções não sabe a parte estratégica, o que a gente está visualizando, né? A gente aqui no Pollen, até puxando o gancho da tua fala, a gente pensa o seguinte, assim, hoje as doações elas poderiam ser muito maiores e a gente não está falando em doação como custo, né? O Pollen hoje ele consegue criar uma mecânica de doação que ela retorna para o negócio com fidelização de cliente, com engajamento de cliente, com aumento de conversão. Então, acho que assim, o meu convite também para os empresários, as empresárias aproveita que agora o Pix está te dando uma folga nas taxas, vai sobrar um pouco, experimenta, sabe? Às vezes a gente fala, mas eu não posso doar muito, meu negócio é pequeno. Esse pouco que o seu negócio pode doar, e como é tudo automatizado, né, com Pollen, com a Yugo, experimenta, tipo, faz uma página de campanha, convida os seus clientes para doar junto, porque às vezes para a gente pode parecer pouco, mas lá na ponta faz uma grande diferença. Então, assim, obrigado pelo teu tempo, Felipe, obrigado pelas explicações, por compartilhar a visão e convido todo mundo que está assistindo para colocar em prática. Vamos fazer junto com o Pollen, com a Yugo, uma campanha, vamos colocar essa ideia de um pagamento igual uma doação para rodar. É super simples, então quem tiver interessado, além dos nossos contatos que eu já compartilhei aqui também, pode responder, né, o nosso e-mail de divulgação, falar assim, quero saber mais informações, que o nosso time vai sentar junto com vocês, né, fazer os famosos calls, né, os calls fast, né, que hoje a gente tem tanto aí nessa fase, para a gente trocar uma ideia e pensar a melhor forma da gente unir, né, tanto o sistema de pagamento da Yugo quanto o sistema de doação do Pollen, para a gente criar algo bem legal aí. Muito bom. Obrigado, viu, Thiago? Grande Até abraço aí mais, a todos. pessoal.